E por que não adorar Ele nesta noite? E por que não adorar Ele nesta noite? Jesus é maior que o teu problema. E Ele está aqui, Ele está na sua casa. Se você não tem Ele, vai sair com Ele nesta noite, porque Ele te chamou que vai mudar a tua história. Aleluia! E vai Jesus andando para a casa de Jairo. E a Bíblia nos diz que Jesus andando, indo para a casa de Jairo, encontrou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha aí, na beira do caminho, é o único menino cantou ali. Jovem Samuel, homem de Deus. As meninas que estiveram procurando o varão e mostrar ele aqui, viu? Olha aí, para Deus mostrar, confirmar que são solteiros da Silva. Glória a Deus. Mas, irmãos, estava aquela mulher na beira do caminho. Ela não podia estar ali. Ela estava sofrendo fluxo de sangue de uma hemorragia intensa. Fazia mais de 12 anos sofrendo. Pela lei judaica, ela não poderia estar ali. Era considerada uma mulher imunda. Mas ela não olhou para a dificuldade do pastor João Batista. Ela não olhou para o obstáculo. Ela sabia que Jesus iria passar por ali. E ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ei, escute aqui. Aleluia, Jesus está dizendo: se você somente tocar nas minhas vestes, o milagre vai acontecer. Aleluia, Jesus está passeando no meio da igreja. Jesus está aqui nesta noite. Mas se você tocar nas vestes dele, assim que forma, pastor, dando glória, glorificando, exaltando, tendo, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar na sua casa. A Bíblia nos diz que ela rompeu a multidão, pastor Jesus. Ela não mediu dificuldade, não, senhor. Ela rompeu a multidão. Era um obstáculo que poderia impedir ela chegar até lá. Mas quem sabe eu quero nesta noite fugir do ar. Ela disse: nem que eu morra, nem que eles me percebam que eu estou aqui, que eu estou sofrendo desta hemorragia intensa, mas eu quero morrer tentando, porque quem sabe hoje é a minha oportunidade de eu receber a minha vitória. Ei, escute aqui. Além de quem sabe o diabo soprou no seu ouvido: não vá até lá, o culto é da mesma forma todas as vezes. Mas escute, é mentira do diabo, é mentira do capeta. Hoje é o dia da tua vitória. Tome posse nessa noite, em nome de Jesus, porque ele está passando por aqui. Ele está aqui nesta noite. Você rompeu as dificuldades, você rompeu as barreiras, mas vem tomar posse da tua vitória nesta noite. Ei, quem crê começa a adorar. Se você crê, começa a exaltar o nome do Senhor. Se você crê, começa a mandar a glória para cima. Que Deus vai dar a bênção para você nesta noite. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batida com o Espírito Santo, Jesus ainda abre porta de emprego. Ei, confia no Senhor, crê nele, peça as barreiras, porque Jesus está com você, Jesus está com a igreja. E ela não olhou para a dificuldade. E a Bíblia nos diz no versículo 44 que chegando por detrás dele, tocou na sua orla, nas suas vestes, e logo estampou frutos de sangue. Pensa bem, irmãos, que virtude. Não é que Jesus tinha o vestido santo, é porque em onde ele está a virtude. Não é que a roupa dele, irmãos, tinha um poder milagroso, não. Ele é milagre. Jesus é um milagre. Aleluia! Onde tem um homem de Deus tem milagre. Aleluia! Onde tem uma mulher de Deus tem milagre. Porque Jesus faz milagre, irmãos. Jesus falou aos seus discípulos: tu vai no meu nome, tu vai pregar, tu vai anunciar, tu pisarás em serpente, escorpião, mas não fará dano algum. Em meu nome tu repreenderá demônios, Satanás, tudo que não presta vai sair, porque eu te dou poder, autoridade. Ei, tu vai na sua casa, tu tem autoridade na sua vida, porque Jesus te deu autoridade. Ah, irmãos, aleluia, queridos irmãos, aleluia, pelo menos soubesse 10% do poder que Jesus tem, eu tinha certeza que a vida da igreja seria diferente, eu tinha certeza que a vida dos irmãos seria diferente, porque Jesus não tem
tocou. Aleluia, com medo que alguém enxergasse. Mas a Bíblia diz que a fé foi tão forte que ela alcançou a vitória. Aleluia. Aí eu me pergunto, onde está a sua fé nesta noite? Irmãos, cadê a fé? Cadê os crentes que têm fé? Aleluia, que não mede distância, não mede hora, não mede circunstância, mas está na casa de Deus. Cadê os crentes? Cadê a fé? Eu tenho Jesus vai estar lá, irmãos. Tudo arrebentado, me perdoe a expressão da palavra de Deus. Tudo arrebentado. Quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem cura, quem tem Jesus tem saúde. Pastor, mas é as provas, só vem para nos edificar, irmão. Mas Jesus está conosco. Aleluia, Jesus faz a diferença na nossa vida. Aleluia, nós precisamos colocar nossa fé em ação. O mundo está em crise, mas Jesus está com a igreja. Para Jesus não tem crise não, Senhor. Para Jesus ele faz, se for possível, aqui no meio desta igreja, jorrar a fonte de água viva, porque ele está aqui. Glória a Deus. Deus tirou o povo lá do deserto, tirou lá do Egito, levando pelo caminho do deserto, mas não faltou água, não faltou pão de comer. Sabe por quê? Porque Deus faz milagre até no deserto. Está entendendo a situação de crer, de ter fé? Irmãos, Jesus vai mostrar para você o poder sobrenatural da mulher no deserto, na dificuldade que você está enfrentando. Jesus mostrou para essa mulher o seu poder, foi na dificuldade que ela estava enfrentando. 12 anos sofrendo de uma hemorragia intensa, gastou todo o seu recurso humano. Aleluia, tinha dinheiro, gastou todo o seu dinheiro, mas não puderam ser curados. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar para ela o seu poder, a sua autoridade. Escuta aqui nesta noite que o Senhor está nos revelando aqui. Tem irmão que está sofrendo, tem irmão que está padecendo, porque está confiando nas coisas dessa terra. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: creia em Deus, coloca a tua fé em ação, porque quem vai operar o milagre é Ele. Ele vai mostrar para você que é Deus, Ele vai mostrar para você que Ele é Jesus, e Ele pode tudo fazer por você. Tem coisas, irmãos, aleluia, que não é nós que podemos fazer, mas é Deus que faz. Jesus permite situações chegar na nossa vida para demonstrar para nós o seu sobrenatural. O nosso Jesus é o Senhor do impossível. Digo, Senhor do impossível é o nosso Jesus. Aleluia, por que temer? Aleluia, aleluia, e por que temer? Por que ter medo? Jesus está com você, irmãos. Ele vai mostrar para você no deserto, no meio da sua prova, no meio da sua dificuldade financeira, que Ele é Deus, não vai faltar nada. Aleluia, vai dar providência da sua casa, a sua empresa será próspera, seu lar será próspero. Pastor, mas a dificuldade está grande. Meu marido faz 5 meses desempregado, não tem problema. Jesus conhece você, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a sua fé. Aleluia, a Bíblia nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Escute aqui, eu tenho certeza que nesta noite aqui tem homens e mulheres justas, diante de Deus. Aleluia, tu pode orar, o céu pode se mover e o milagre pode acontecer. Aleluia, a Bíblia nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, irmãos. Orou ao Senhor para que encerrasse a chuva por 3 anos e 6 meses, encerrou a chuva, mas orou novamente, Deus mandou chuva dos céus. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Aleluia, a mesma fé que nós temos. Aleluia, para de sofrer, minha irmã, para de sofrer. Aleluia, coloca a tua fé em ação, confia em Deus. Aleluia, Deus tem tudo para que você dar nesta noite. Ele está passeando pela igreja, é noite da vitória, é noite do milagre. Faça como essa mulher, ela não me viu a dificuldade, eu vou tocar nele, porque eu sei que vai sair virtude. Aleluia, cadê as irmãs que têm tocado em Jesus nesta noite? Deixa eu ver, cadê as irmãs? Cadê as irmãs que tocou na hora de Jesus nesta noite aqui, irmãos? Cadê as irmãs? Aleluia, se tu tocou na hora de Jesus, não tem virtude do céu. Cadê os irmãos que tocou na hora de Jesus aqui? Cadê, irmão? Cadê? Xaramão, Cadê os homens que
Glória a Deus. Ah, Jesus. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui, o calor de Deus, a Espírito de Deus ardendo no meu coração, irmão. Jesus faz milagre. Jesus é maior que o seu problema. Escute aqui. Esta noite é a noite da vitória. Esta noite é a noite do milagre. Tu vem no lugar certo. Tu vai ser aqui abençoado por Deus esta noite. Para mandar abaixo, glória a Deus. Glória a Deus. Se nos diz a vida. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negamos todos, disse Pedro, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E tu me diz quem é que tocou. Jesus diz: alguém me tocou, porque eu sei em ti, aleluia, eu bem conheci que de mim saiu virtude. Só vocês estão aqui entender. Jesus está falando aqui da família. Tem coisas que Deus vai fazer, é só o crente que vai entender o mistério de Deus. A Bíblia nos diz, o Evangelho para quem não entende é loucura, mas para quem entende é poder de Deus. E nesta noite, você que veio aqui, irmão e irmã, quem sabe para muitos é loucura, passou a tarde toda aqui, ou a manhã inteira aqui, o dia inteiro aqui, passou ontem aqui, no dia com Deus, mas que tu falar de novo, sabe por quê? Porque não entende, mas para quem entende, é poder de Deus, a bênção do Senhor. E entraram lá, somente a família e os que estavam ao lado de Jesus. E a Bíblia diz que todos estavam chorando, prantearam, e disse: não chores, ela não está morta. Quem sabe até então o pai da mãe, o pai e a mãe não entendiam mais nada, sem fôlego, sem respiração. E Jesus está dizendo que ela não está morta. Não, irmão, sabe o que está dizendo? Calma aí, você ainda não morreu. Aleluia. A Bíblia diz que ele diz: somente está dormindo. Quando fala em dormir, fala num período de descanso, quando se desliga totalmente. Entendeu? Quando nós vamos dormir, vamos descansar, estamos parados. Tem coisas que acontecem na vida da gente, que Deus trabalha, nós precisamos aprender isso, que Jesus trabalha no silêncio. Tem hora que Jesus trabalha no silêncio, você não entende. Verdade. Jesus estava trabalhando, irmãos, enquanto essa menina estava, aleluia, apagada, desligada. Eles estavam avisando, está só dormindo, porque Jesus é a vida, irmãos. Aleluia. Jesus é a ressurreição. E a Bíblia diz que começava o rir dele, sabendo que ele estava morto. Mas ele, pegando pela mão, clamou e disse: levanta-te, menina. E o Espírito Santo retornou àquela menina. Ou melhor, o Espírito de vida voltou, e logo ela se levantou. E Jesus mandou dar de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e lhe mandou que a ninguém dissesse o que haveria sucedido, porque o milagre chegou na sua casa. Jesus opera milagre, irmãos, é no oculto, no escondido. Aleluia, sabe? Às vezes você está com uma situação tão difícil, e as pessoas não falam: pastor, o irmão disse para nossos dias lá na igreja, até presbítero da nossa igreja, aleluia, disse: eu ia para a igreja, irmãos, às vezes debaixo de chuva, no guarda-chuva com as crianças, ia e voltava, não perdia culto. E Jesus abençoou-me, então Deus me deu condições financeiras, comprei um carro e não passava mais lá, porque eu ia com o carro, eu ia na volta por outra rua. E um dia um vizinho na rua que eu passava perguntou: o que aconteceu com você? Ele disse: por que você nunca mais passou no guarda-chuva? Ele disse: Jesus fez um milagre na minha vida. Ele disse: que milagre foi? Jesus me deu um carro. Está entendendo? Jesus trabalha no silêncio, irmãos. Aleluia. Jesus opera milagre é no silêncio, mas é só crer, perseverar, e você vai receber a bênção do Senhor na sua vida. Eu quero convidar nesta noite a igreja a colocar em pé, com permissão do nosso pastor. O Senhor nos dê permissão, por favor.
A igreja coloca em pé. Até quando vai durar isso dentro da minha casa, Senhor? Jesus está dizendo: se tu crer, verás a glória de Deus é hoje. Charamando e maçuda aqui. Jesus está revelando o mistério aqui nesta noite, irmãos. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Porque Jesus está aqui nesta noite. É noite do milagre, é noite da vitória. Tu vem aqui receber a tua bênção. E em nome de Jesus, tu vai levar a bênção à sua casa. Mulher, desço e derrai. Eu conheço de canto e maçu decai. O teu desejo tem eu ouvido as tuas orações de canto e macélia. Tu disseste no teu coração: eu não estou aguentando mais. Andarabaçu de mandai. Mas o diz o Senhor nesta noite para ti: aleluia, crê somente, porque estou eu agindo na tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Tome posse, tome posse. Estou eu agindo, filha. Eita calama séria. Estou eu trabalhando. Estou eu operando milagre. Crê. Estou eu entrando com providência. Charamando e bacê. Uiamandararabai. Uialamando e ralai. Toque mandarabacé, mandai. Tu disseste ao teu coração: Darabaçu e delei. Eu preciso de uma resposta hoje. Diz o Senhor. Mais um milagre. Faça maravilha. Deus poderoso. Libertador. Lamanto e ralas de calas. Violabai, chasteio. Fica lá, Jesus. Visita, Senhor, visita. Visita vidas aqui nesta noite, Senhor. Confirma o teu milagre. Lamanto e lamachadaramanai. É lágrimas derramando, irmãos. É lágrimas derramando. Tome posse da tua vitória, pastora Raimunda. Crê somente. Jesus está mudando a história, diz o Senhor para ti nesta noite. Jesus está mudando a história. Tu vais cantar o hino da vitória. Ei, xalaba, xeiara. Crê somente. Jesus está operando milagre. Jesus visita, Senhor. Confirma o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abraço, irmão, diga: a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Graças a Deus, aleluia. Que coisa linda é servir ao Senhor. Vamos agradecer.